Olá, bem-vindo de volta. Um conceito importante no estudo de regressão linear é a correlação, que nós estamos vendo descrito aqui. A correlação ela mostra a relação matemática entre duas variáveis. Então a gente viu lá que no nosso conjunto de dados que nós usamos lá de exemplo, que tinha o investimento e o investimento em anúncios e o resultado em vendas, né, que a gente tinha duas variáveis. E a correlação mede de forma matemática a relação entre essas duas variáveis. E essa relação ela pode ser forte ou fraca. O resultado do cálculo da correlação sempre vai ser entre o resultado, né, vai ser sempre um valor entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1 ou -1, mais forte é a relação. Quanto mais próximo de 0, mais fraca é a relação entre esses dois números. Se o resultado for 1 ou -1, a relação é perfeita. 0 quer dizer relação inexistente. O valor, ele significa a força da relação. E o sinal e o sentido da relação. A gente já vai falar disso no próximo slide. Então, supondo lá que a gente tem duas variáveis, né? Nós tínhamos lá as variáveis TV, que era o investimento em anúncio, e sales, de vendas, certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para calcular a correlação entre os valores dessas duas variáveis. E como diz aqui, o resultado desse cálculo vai ser um número real entre -1 e 1. Então, pode ser ou vai ser qualquer valor neste intervalo. E o que acontece? Quanto mais próximo aqui de 0, mais fraca é a relação entre essas duas variáveis. Quanto mais próximo de 1 e -1, mais forte é a relação entre essas variáveis. Então, se o valor ele for -1 ou 1, quer dizer que tem uma relação perfeita entre essas duas variáveis. O sinal, que é o que a gente vai ver no próximo slide, ele diz o sentido da relação, mas ele não tem relação com a força. Então, uma correlação de -1 e uma correlação de 1, elas têm força equivalente, elas têm a força máxima, ok? Então, sempre que estiver próximo de 1 ou -1, quanto mais próximo, mais forte é. Então, o sinal da correlação. Aqui a gente tem a correlação positiva. Quando a gente tiver uma correlação positiva, o valor vai ser maior do que 0. Então, a gente tendo o valor da correlação maior do que 0, a correlação é positiva. E quando a gente tem uma correlação positiva, a minha reta vai ser inclinada neste sentido aqui, certo? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que as duas variáveis, a relação entre as duas variáveis cresce. Quando uma variável cresce, a outra também cresce. Então, por exemplo, quanto mais investimentos eu tiver em anúncios, mais vendas. Então vejam, ó, aqui eu tenho um investimento em anúncios, a minha venda está aqui. Se eu aumentar meu investimento em anúncios, minhas vendas também aumentam. Então, uma correlação positiva, a reta ela é inclinada aqui da esquerda para a direita e o resultado da correlação, repetindo, ela vai ser maior que 0. E eu tenho a correlação negativa. Então aqui o resultado da correlação vai ser menor que 0, ela vai ser negativa. Aqui a inclinação da reta, ó, ela é o contrário da outra. Ó. Ela desce, a inclinação ela desce para a direita. Isso quer dizer o quê? Que quando uma variável cresce, a outra sobe. Então vejam aqui, quanto menor a temperatura, mais vendas de casacos. Então se a temperatura desce, ó, veja aqui a temperatura é 25. Eu vendi aqui, ó, vamos supor ali 110 casacos, certo? Agora a minha temperatura desceu, ela passou para 15 graus. Ó, aí, opa, sumiu aqui a outra, vou botar aqui de volta. Desceu para 15 graus, ó. Eu passei a vender mais casacos. A temperatura desceu mais ainda, para 5 graus, ó. Eu passei a vender 200 casacos, certo? Então aqui eu tenho uma correlação negativa. Então, o cálculo da correlação ela é importante para mostrar
se existe essa relação entre essas duas variáveis, já que eu quero usar uma para prever a outra, eu tenho uma variável dependente e uma variável independente, eu vou usar uma variável para prever a outra, eu preciso saber se existe uma relação matemática entre essas variáveis. E eu preciso também saber a força dessa relação, que a gente viu que pode ser um valor entre -1 e 1. E quanto mais próximo de zero, mais fraca é essa correlação. Então, é claro que se essa relação ela for maior, eu tenho, eu diria assim, uma chance maior de ter um modelo de previsões com maior acurácia, com mais precisão, um modelo mais confiável. A gente vai ver que o cálculo, além de você analisar a correlação para analisar a força da relação entre as variáveis, a gente vai ver que o cálculo da correlação é usado no processo de construção do modelo, da linha de uma previsão de regressão linear. E, consequentemente, é necessário também para o próprio processo de previsão.